Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 805 do projeto Bíblia para Iniciantes e vamos continuar na carta de Judas. Uma carta com avisos, exortações bem fortes para nós, hein? E lembrando que é o último livro antes de Apocalipse, então é uma preparação para entrarmos neste livro maravilhoso, né? Revelation, em inglês, Revelação, Apocalipse. Um livro incrível que eu tenho aprendido a gostar cada dia mais. Mas vamos, por enquanto, aqui em Judas, vamos do versículo 5 até o versículo 9. Mas antes disso, eu quero trazer uma versão diferente da mensagem forte que foi o áudio passado, né? Quando falou lá que eles torcem, né? Aqueles que estão infiltrados, alguns homens que não temem a Deus, que se infiltraram no meio da igreja, eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. Essa versão que eu li agora é a versão que eu já havia lido no áudio passado, mas tem uma versão interessante aqui, que eu estou lendo da minha Bíblia, que diz assim, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Olha aí, transformam em libertinagem. Uma vez eu aprendi que a diferença entre liberdade e libertinagem, ela é um detalhe, né? Então, muitas vezes você acha que eu estou vivendo a liberdade, porque eu faço o que eu quero. Mas isso não é liberdade, isso é libertinagem. Você fazer o que você quer, você fazer o que a tua carne grita dentro de você, não colocar limites para aquilo que você deseja, isso é uma libertinagem. Você, na verdade, está sendo escravo dos seus desejos, da sua carne, né? Eu só fui entender isso depois que eu recebi o Espírito Santo, né, que me convenceu do pecado. Eu falei, realmente eu estava sendo escravo do pecado, eu precisava daquilo, né, daquelas coisas, a minha carne precisava daquilo, eu precisava me alimentar daquilo, e hoje, graças a Deus, eu vivo o quê? Uma liberdade que é o quê? Baseada na verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A liberdade de agir conforme Deus nos criou, né? Da forma que é melhor para nós mesmos, né? Porque muitas vezes, como eu falei, você agindo só na sua carne, você está se destruindo, você está ficando escravo de si mesmo. E quando a gente tem a liberdade de viver conforme a verdade, conforme aquilo, os planos de Deus para nós, é paz, é alegria, é saúde e etc. E essas pessoas, elas estavam ali infiltradas na igreja para transformar essa mensagem da graça, maravilhosa graça de Deus, em uma mensagem de libertinagem. Então, a diferença é pouca. É como um copo, eu já dei esse exemplo, um copo com uma água pura, 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 mas tem um veneninho ali, né? Uma gotinha que é um veneno mortal. Se você está bebendo essa água achando que está linda, pura, você está se matando. Infelizmente, isso acontece, temos que ter muito cuidado com isso, né? E aí, continuando aqui no versículo 5, diz assim: quero, pois, lembrar-vos, vamos ler na versão NTLH. Bom, embora vocês conheçam tudo isso, ou seja, tudo isso que as Escrituras, tudo que as Escrituras já haviam anunciado, a condenação que essas pessoas receberam. Embora vocês conheçam tudo isso, quero lembrar que o Senhor salvou o povo de Israel, tirando-os da terra do Egito, mas depois destruiu aqueles que não creram. Versículo 6. Lembrem dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas, lá embaixo na escuridão, onde Deus os está guardando para aquele grande dia em que serão condenados. Versículo 7. Lembrem dos moradores de Sodoma e Gomorra.
e das cidades vizinhas que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Eles sofreram um castigo do fogo eterno, o que é um aviso claro para todos. Versículo 8. Do mesmo modo, esses homens têm visões que os fazem pecar contra o próprio corpo deles, desprezam a autoridade de Deus e insultam os gloriosos seres celestiais. Uau! Versículo 9. Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso. Na discussão que teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés, Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos, mas apenas disse que o Senhor repreenda você. Uau! Que parte diferente, né, da Bíblia que a gente está vendo aqui, né? Uma discussão entre o arcanjo Miguel e o ex-arcanjo Lúcifer, né? O diabo. 3 arcanjos, né? Miguel, Gabriel e Lúcifer. E aí Miguel discutindo com o diabo ali, quem ia ficar com o corpo de Moisés. Mas isso é parte de um livro apócrifo, né? Ele não está dentro da Bíblia, né, que a gente utiliza, mas era um livro muito utilizado, o livro de primeiro Enoque, né? Era um livro utilizado, até hoje eu acho que é utilizado, não sei ao certo, pelo judaísmo, tá certo? Então eles pegaram o Judas pegou esse trecho lá das escrituras judaicas, né? Das escrituras judaicas que não foram trazidas para nós agora, mas que nós cremos que por estar aqui nesse livro de Judas, cremos também que é verdade, né? Porque eu creio que Deus escolheu, né? Que o Espírito Santo escolheu esses livros para estarem aqui, enfim. Mas olha só, que interessante que Judas fala aqui, que Deus é bom, a graça de Deus é maravilhosa, Deus ele nos salva, ele nos livra, mas nós não podemos esquecer da justiça de Deus, porque Deus ele é bom, mas ele é justo e fiel à sua palavra também. Então, a bondade e a justiça de Deus, elas caminham paralelamente. Não podemos esquecer isso. Não podemos viver a nossa vida só achando, Deus vai perdoar tudo. Se a gente errar, Ele vai sempre nos perdoar. Isso é verdade, né? Só que não podemos usar isso como justificativa para ter uma vida pecaminosa. Não quer dizer que Deus não vai nos perdoar, Ele vai, mas o problema é a gente viver essa vida com essa justificativa e, na verdade, se a gente viver essa vida com essa justificativa, que Deus vai perdoar, na verdade, nós já estamos fazendo algo terrível, que é o quê? Não temendo a Deus, não agradando a Deus, não vivendo uma vida para agradar a Deus. Muito pelo contrário, estamos vivendo uma vida o quê? Para satisfazer os nossos desejos da carne, e aí a gente acaba se parecendo o quê? Com as pessoas que não têm a Deus, que não temem a Deus, que estão fora, né? Que não fazem parte desse corpo maravilhoso que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Entendeu? Então por isso que ele faz essa advertência, olha, lembrem, então ele fala, lembrem, quero lembrar que o Senhor salvou o povo de Israel, tirando da terra do Egito, né, da escravidão. Olha só, ele foi maravilhoso, ele tirou da escravidão o povo, né, abriu o Mar Vermelho, né, e tirou o povo do Egito, ainda deixou eles com riquezas, muitas riquezas, né, que os próprios egípcios jogavam ali, peças de ouro e tal, vão embora e ficavam dando coisas para eles. Então eles saíram de uma vida de escravidão para uma vida de liberdade, porém, olha o que fala aqui, mas depois destruiu aqueles que não creram. Né? Na verdade, aquela geração toda que saiu do Egito, que murmurou, só 2 entraram na terra prometida, que foi Josué e Caleb, os únicos 2 que se mantiveram obedientes. Todos os outros murmuraram, todos os outros pecaram, mas a geração seguinte entrou, por isso demorou 40 anos, até todos daquela geração morrerem e só sobrar Josué e Caleb. Olha a justiça de Deus.
E ele ainda fala, lembrem dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade. A gente sabe muito bem que Lúcifer era um anjo maravilhoso, né? Olhos de cristal, tem até uma música que a gente acha tão linda, mas na verdade está falando de Lúcifer. Você caiu do céu, um anjo lindo que apareceu com olhos de cristal, me enfeitiçou. Eu nunca vi nada então, de repente você surgiu na minha mente. Luz cintilante, estrela em forma de gente, invasora do planeta amor. Então assim, muitas vezes a gente tem que aprender a discernir as coisas. Eu cantei essa música para uma namorada minha e tá falando o quê? Sobre Lúcifer, né? E ele vem realmente, ele vem disfarçado. Mas olha o que acontece, ele não se contentou com a beleza que tinha, ele não se contentou com o lugar de destaque que ele tinha como um dos 3 arcanjos, né? Assim como Jesus escolheu os seus 3 mais chegados, né? Pedro, Tiago e João. Deus também tinha, né, os 3 ali mais chegados a ele, que era Miguel, Gabriel e Lúcifer, mas ele não se contentou com isso. Ele quis a glória para ele. E por isso ele saiu da presença de Deus. Ele mesmo abandonou, e com ele 1/3 dos anjos, né, que estavam ali sobre a liderança dele também caíram dessa posição. E hoje estão vivendo o quê? Totalmente ali numa vida de raiva, de rancor, de raiva de Deus e do homem, porque Deus fez o homem à imagem e semelhança dele, então eles querem sim levar as pessoas para o lugar onde eles estão. E não podemos ser infantis, inocentes, imaturos, porque ele vai usar as estratégias. Ele enganou Adão e Eva, tentou enganar Jesus, o Filho de Deus. Ele tentou enganar 3 vezes depois, lá no deserto, depois de 40 dias que Jesus fez de jejum. E ele ainda fala, lembrem também dos moradores de Sodoma e Gomorra e das cidades de vizinhas, que agiram como aqueles anjos lá e cometeram imoralidades sexuais, pecados sexuais, e agora sofrem o castigo do fogo eterno, né? Deus destruiu aquelas cidades, mandou fogo para Sodoma, Gomorra e algumas cidades daquela vizinhança. A própria esposa de Ló morreu ali, virou uma estátua de sal, porque ela olhou para trás, ela não queria sair daquela cidade, né? Ela queria viver naquela cidade de muita prosperidade, né? Vamos dizer assim. Gente, precisamos ter o temor a Deus e precisamos entender que a graça de Deus, sim, ela existe, ela é maravilhosa, porém a justiça de Deus também existe e também é maravilhosa e necessária. Porque imagina se não existisse justiça, como que Deus está preparando um lugar tão maravilhoso para a gente. Vamos ver em Apocalipse. Eu acho hoje, com a visão que eu tenho, Apocalipse é um livro maravilhoso. Eu tinha medo de ler Apocalipse, mas quando eu tive o entendimento, hoje eu sei que Apocalipse 21 e 22, que são os 2 últimos livros de Apocalipse, é a volta ao paraíso. A gente começa com o paraíso em Gênesis 1 e 2 e termina no paraíso. É isso que Deus quer, mas sem juízo. Imagina Deus, as pessoas irem para um lugar, pessoas que vivem sem lei, pessoas que não querem, né, ser advertidas, pessoas que vivem uma libertinagem, pessoas com raiva, com rancor e etc., que não perdoam. Num lugar como aquele, não tem como. Não tem como, amém? Desculpa aí, o áudio ficou muito grande, mas vamos orar. Ficamos aqui com esses 5 versículos. Pai amado, muito obrigado, Deus, por este ensinamento, Pai, que nós tenhamos temor a Ti, que nós busquemos a Ti de todo o nosso coração. Dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento, Senhor. Jesus, nós Te aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Vem Espírito Santo e nos capacita a discernir os infiltrados, as ações erradas que estão inclusive dentro do nosso contexto de igreja, Pai. Perdoa, Pai, essas pessoas e que elas enxerguem, que elas possam se arrepender, Pai. E que nós possamos nos manter firmes e com os olhos fitos em Ti, Jesus. Amém? Então é isso, um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.